União inteligente de duas pessoas. Compreensão mútua e um futuro de paz, conseguido pela coragem de aceitar o presente. Foi isso que eu vim ensinar para você, o filho, Senhor Souza Costa. E a Webcom TV essa semana veio aqui prestigiar este talento, esta figura ímpar da arte brasileira, que ganhou o mundo e veio nos brindar com seu talento novamente aqui no Brasil, Roberto Cordovani. Tudo bem com você, querido? Amorim, tudo bem. Eu acho que eu já estou acostumado contigo após alguns espetáculos, porque você sempre conduz uma conversa que flui. Isso para mim é muito importante para os meios de comunicação. Sabe, você dá alguma pista e a gente desembesta, não corta, mas a gente também sabe a hora de parar. Muito obrigado, meu querido. Eu tenho um imenso prazer, estou extremamente tocado e emocionado por esse espetáculo. Amar, verbo intransitivo, é isso? Isso, do Mário de Andrade. De Mário de Andrade, nesse espaço belíssimo que é aqui a biblioteca. Mário de Andrade. Exato. Diferente dos teatros convencionais, eu queria que você falasse um pouquinho por que eu fiquei tão tocado, por que o público ficou tão tocado. Essa já é uma capacidade tua que você tem, que é o seu talento, que é o seu dom natural, com uma equipe fantástica, com atores excelentes, que a gente vai falar já já. Como essa coisa do espaço muda essa energia? Muda. Eu acho que quando nós fomos convidados agora para as comemorações do centenário da Semana de Arte Moderna, que a própria Secretaria da Cultura me convidou, eu já sabia que seria aqui no auditório Mário de Andrade, que é o patrono, né, também, e o autor desse texto que eu faço com muito prazer. Eu amo, eu entendo Mário de Andrade, eu entendo a essência de um Mário de Andrade, eu entendo o que ele precisava falar e criticar, porque eu penso como ele, do macho, da sociedade machista, desses jovens alienados, dessas pessoas que muitas vezes casam por conveniência, buscam relações porque são a forma mais óbvia de se acoplarem, né? Então tudo que parece diferente cria um assombro. Então Mário de Andrade já naquela época criava essa, ou seja, ele já tinha essa visão, né, dessa sociedade hipócrita, machista brasileira, principalmente do novo rico, que acha que o filho tem que tratar todo mundo assim com soberania e tal. Então quando me convidaram para fazer o espetáculo, para remontar esse espetáculo, porque eu já fiz uma temporada de 7 anos nos anos 80, e foi a peça que me abriu portas para o Internacional, onde eu ganhei o meu primeiro prêmio internacional como melhor ator. Eu sabia que teria um tom diferente, porque primeiro eu faço esse espetáculo com outro ator que você vai conversar, que é o Vitor Rodrigues, que faz o meu amante na história, o Carlos, que ele já fez comigo a mesma peça em 2017, quando nós fomos contratados para irmos para um estado do Brasil, para lá podermos fazer então a temporada desse espetáculo. Então, entre mim e ele já tem uma conexão, porque nós já conhecemos esse trabalho, essas personagens, esse mundo, né, do Mário de Andrade. E quando nós chegamos aqui na biblioteca, nós percebemos um algo diferenciado. Primeiro as estruturas, poltronas, nada de barulho, ar-condicionado perfeito e uma delicadeza dos funcionários, uma generosidade, um respeito. Isso, cara, isso. Até do pessoal terceirizado, os guardas, a manutenção, o pessoal de limpeza. Eu creio que quando nós somos atores profissionais, primeiro o que nos dá base para sermos bons é o silêncio. Esse é o primeiro ponto. É não
o não às conversas estúpidas. Porque eu acho assim, para conversa estúpida, você pode falar fora de um lugar que, para mim, é como uma igreja. Uma igreja, assim, qualquer igreja de qualquer religião. O respeito é a base de tudo em qualquer ambiente. Você imagina que alguém tenha um centro, um terreiro de umbanda, ele não vai querer falar bosta, ele não vai querer falar estupidezes, ele não vai querer mostrar o seu machismo, o seu feminismo, não importa, num ambiente de trabalho, entende? Então aqui eu fui percebendo que as pessoas falavam o essencial. Falava sobre teatro, falava sobre a iluminação, respeitava o nosso tempo, porque o tempo do ator é um tempo muito delicado. O que nós passamos em cima aqui do palco, o público às vezes pode olhar no relógio e falar, eu já estou aqui há 1 hora, ai, nossa, 1h10. Mas para mim, às vezes, passa 2 anos. Entende? O processo para se chegar a essa facilidade que o público fala, nossa, que rápido, né? Ninguém tem ideia do trabalho do processo. E esse processo, ele é diário, interno, ele é pautado no silêncio, ele é pautado minimamente na concentração, né? Eu, pelo menos, não consigo me concentrar vendo televisão e, ao mesmo tempo, estar, sei lá, decorando papéis e tudo mais. Porque eu acho que o teatro, ele é, para nós, atores, ele tem que ser visceral. Nós temos que nos apropriar da palavra. A palavra tem que nos fazer mudar, sabe? Mudar a conduta. Então, é isso que, quando você fala, que dom é esse das pessoas ficarem tão assim em suspenso, num encantamento magnético, é porque nós entendemos e sentimos cada palavra que o Mário de Andrade quis falar. Por que ele quis escrever? Por que ele quis falar sobre a educação masculina? Porque o homem, principalmente o homem brasileiro, eu posso falar assim, frente às câmeras, é muito primário. O homem brasileiro é básico. O homem brasileiro tem medo da afetividade. O homem brasileiro tem medo de sentir coisas que o pai, ou a mãe, ou o irmão, ou o avô, que são referências às vezes gastas, não conseguiu passar. Então acha que ser homem, você tem que ser de uma maneira. Você tem que ser bruto, você tem que levar vantagem, você tem que mandar calar a boca, você tem que ser macho. Né? Isso. Então, quando a gente consegue entender a nobreza do que o Mário escreve, por que ele quis falar sobre isso, e a gente, como atores e como mentes abertas, né? Ou tentamos, num processo diário, que é o ser humano melhorar, evoluir, entender, fugir da mediocridade, né? Porque mediocridade é uma coisa que pega, claro. É que nem sarna, sabe? Mediocridade, assuntos inúteis, pessoas vampirizadas ou vampiras, entende? Que te sugam, que têm inveja de você, porque é assim, uma coisa que eu escrevi numa peça que eu ainda vou estrear. Todos querem te ver bem, mas nunca melhor do que eles. Entendeu? Então, eu acho que quando nós somos sabedores de alguma, ou conscientes disso, eu acho que a gente consegue transmitir para o público um alerta. Eu sinto que, porque quando a gente fala missão, vem uma coisa assim que parece religiosidade. Não vou falar em religiosidade, eu vou falar, sabe como é que eu descreveria você, Roberto? Você é um pesquisador, um provocador, mas eu diria além, você é um mago. É um mago porque você tem um entendimento você pode dizer isso, que seja da fé, que seja da própria fé cênica, da fé das pessoas. Você é um mago porque você sabe, a cada apresentação, a cada relação com o público que você tem, você como grande mago que é, você consegue dosar aquilo para provocar essa reação no público, né? Das pessoas chorando, das pessoas emocionadas. Eu vou te falar uma coisa, eu acho que o que mais me motiva é a revolta. Eu tenho muita revolta, muita revolta. Eu sinto que às vezes eu não vivo dentro do meu corpo, sabe? Ou utilizando as palavras da própria Isadora, eu sou um espírito que vive numa nuvem espreguiçando-se de volúpia.
É o que eu falo como Isadora Duncan. Eu tenho muita indignação. Eu acho que muita gente é medíocre, muita gente é falsa, muita gente é caô. E quando eu estou no palco, eu sinto que é a única maneira que eu tenho de me equilibrar. E equilibrar quem está aqui. Porque eu sinto que assim, gente, eu estou aqui para colaborar. Eu quero ajudar. Porque do mesmo jeito que eu estou tentando ajudá-los, eu sinto que o silêncio, o respeito, ou você perceber que o público está assim em suspenso, isso me dignifica e me apazigua, sabe? E aí eu fico assim, não fico tão revoltado, né? Por que eu sou revoltado? Porque talvez eu seja uma pessoa que trabalha em função de conscientização do que é o fazer teatro, o que é incomodar, como você falou, uma palavra que você colocou, provocador. Mas não é provocador para escandalizar, é um provocador para fazer você refletir. A reflexão, exato. Entende? Porque quantas vezes um homem, talvez, não se coloque no papel de rejeitado de uma Fräulein, porque ele é homem. No entanto, essa mulher é massacrada, porque é alemã, porque tem 40 anos, porque, segundo o patriarca, é uma prostituta. E ela tenta explicar para ele que, sabe, que as relações elas vão muito mais além do que se mostra, né? Às vezes o silêncio, o estar, o tocar. Então essas coisas, ô Amorim, quando eu estou em palco, me vem assim como vem flashes, assim, vem imagens, eu tenho sensações às vezes de vento, eu tenho sensação às vezes que eu estou caminhando na praia. Em palco eu sinto isso. E isso me transporta. E aí eu nunca olho o público, mas eu olho o entorno das pessoas, que é a carcaça, e imagino a história de cada um, e tudo isso me ajuda. Então, na hora, cria-se assim um pacote, sabe? É uma coisa assim que eu estou atentamente às pessoas para poder colaborar, para poder, inclusive, mostrar o que há de mal, até para elas reagirem. Né? A gente, na verdade, é um filtro. Sim, como provocador que você é, tem que ser na coisa de falar que personagem delícia que Roberto está fazendo, apaixonei na Fraulein lá, né? Mas aquele vilão que você fez na Globo lá, que vontade de dar na sua cara. Não olha pra mim que eu tô com raiva de você. Yeah. Então, olha que coisa doida vocês que estão assistindo a gente. O talento do mago Roberto Cordovani de conseguir graduar o sentimento, né? De envolver o público com a sensibilidade desse espetáculo, com essa personagem feminina. E a coisa odiosa daquele personagem que judiava, etc. Mesmo sendo odioso, o Sebastião Quirino, que eu interpretei a convite da Rede Globo de televisão, porque eles escreveram o papel pensando em mim. Né? É uma personagem que existiu, é uma personagem que doou para a família real a Quinta da Boa Vista, em troca deles não cobrarem impostos para que eu pudesse traficar escravos, dilacerar famílias negras, né, ao longo de 20 anos, que foram quase 1 milhão de negros. Em troca, eu não paguei, né, Sebastião Quirino não pagou impostos à família real. Então você vê da onde vem já a nossa corrupção, né? A família real, né, recebeu lá a Quinta da Boa Vista, se fez de louca e tal. Mas mesmo assim, conversando com os diretores da novela e tal, eu falei, olha, eu sei que ele é cruel, mas todo cruel é humano. Eu tenho que buscar uma humanidade. Vocês me autorizam? Né? Para a gente não ficar fake. Então, assim, o Sebastião Quirino tinha medo de índio. E quando ele via um índio, ele se urinava na calça. Ele chorava porque ele era consciente que ele estava fazendo bem para a filha dele. Que a melhor educação que ele podia dar e que ele sabia dar era ela casar com um branco, não ter nada com negro. Negro é para serviços subalternos, e ela se apaixona por um negro e é feminista e escreve no jornal e é contra a asa branca, ela é contra o meu poderio e tal. Então eu mesmo sendo aquele homem cruel, que eu chegava no estúdio todo dia, você não sabe o que é ficar 10 horas por dia naquele papel.
de segunda a sábado. Né? Chega uma hora que você fala, uau, gente, o que vai ser de mim? Né? Mas eu acho que muitas vezes, quando o público se sentia que aquele homem era um boçal, aquele homem ele não tinha mais argumentação, eu humanizava ele. Né? E é por isso que o público quis que o meu personagem fosse até o fim. Eu fui até o último capítulo. Eu não morri como estava no roteiro, na Bíblia, como eles chamam. Eu não morri. Eu morreria uma semana antes da novela terminar. Eu fui até o segundo bloco do último capítulo. Porque o povo se solidarizou em partes. Todo mundo tinha muita antipatia, mas queriam ver o Sebastião se foder. Entendeu? Então o diretor da novela criou que os negros me dessem um banho de merda, né? Que antes tinha os negros na época na época de Dom Pedro, tal, que eles eram chamados de tigres, que eram homens negros que carregavam dejetos das pessoas e como aquilo era instável, eles eram respingados de merda dos fidalgos e tal. E com aquele sol, eles ficavam com bases assim que pareciam animais, né? Os tigres, por isso eram chamados os tigres. Enfim, tudo isso para falar que mesmo a gente interpretando o pior dos vilões, a gente tem que buscar sempre algo que humanize para não ser caricato, para não ser só mal, não falar só mal, sabe? Tem um momento de trégua. Eu acho que essa dosagem é bom. E é o que eu uso na Fräulein. A Fräulein, para mim, ela é arrogante, a Fräulein é antipática, a Fräulein tem muitos preconceitos, mas ao mesmo tempo ela mostra o que ela tem de melhor. Talvez ela utilize toda essa coisa para se esconder um pouco. Um entendimento muito profundo do amor. E ela apaixonada, né? Ela ama profundamente, ela né? Ama e ama o Carlos. Eu acho que ela se envolveu com o menino, mas ela, antes de tudo, é alemã profissional, uma mulher de 40 ou mais, e o menino tinha 15 anos para 16. Então, ela falou, opa, o que eu faço aqui? Né? Porque pela família brasileira, essa família é tão Nelson Rodrigues, entendeu? Que tudo bem, pode fazer prostituição desde que seja dentro da minha casa, não tem problema, né? Ela não quis, porque pela brasilidade do Souza Costa, ela continuaria ali para sempre. Mas ela não quis, porque ela já estava se envolvendo e ela é consciente. Eu não tenho mais o que ensinar o amor, porque o amor não é coisa que se ensina. Amor eu acho que a base do amor é coragem, sabe? Quando você tem coragem, você pode começar a conversar com alguém. Se você não tem coragem, você é fake, entende? Você não pode esperar, e nem esperar do outro aquilo que você gostaria, né? Porque nem outro dia eu queria falar com alguém, com uma pessoa, né? Eu não posso esperar dela que ela queira falar comigo, né? Então eu tenho que eu pegar e dar meu oi. Fala, tudo bem, como é que você tá e tal. Você vai e assim a vida vai indo. E de repente até a pessoa não te dá a resposta, mas pelo menos você teve o primeiro passo, né? Bom, tudo isso para falar que o meu processo de ator, ele está em cima do ser humano. Eu tenho que recriar aqui seres humanos que eu me diferencio. Por isso eu sou um ator que escolhe os papéis. Eu nunca faço um papel que tenha a ver comigo. Talvez o que tenha a ver comigo é a solidão. Mas essa solidão interna que todos nós temos, cara. Você pode ter muita gente do teu lado, você pode estar casado, você pode ter filho, mas você está só, você tem uma coisa assim que, sabe, tem um momento que você precisa ficar olhando nada, você precisa, sei lá. Então, eu acho que não é, gozado, não é difícil ser ator. Eu acho que o que é difícil é ser humano. Entende? Porque para mim o momento mais verdadeiro é quando eu estou aqui. Porque fora daqui é muita mentira, cara. Eu acho assim. Eu vejo o mundo assim, ó. Sabe, aquele panorama visto da ponte. Dificilmente as pessoas me despertam algo, pelo menos determinados guetos assim. Agora, falando dessa história da sensibilidade,
Isso é uma coisa muito bacana. Eu pude presenciar aqui, não só eu, como a minha amiga que ali está, a coisa das energias, né? E da questão que você falou, vamos continuar. Então, aconteceram coisas aqui que ele fala se ele achar que deve ou não, mas eu estou falando aqui porque eu presenciei e é muito gostoso poder respirar esse ar, sentir essa boa vibração e participar dessa comemoração entre vocês. Para mim foi muito bonito ver isso. Então eu estava aqui na expectativa, vamos gravar, então eu peguei esse momento assim, achei muito bacana. Então isso é muito legal. Como é que é isso? Eu acho que tem muito a ver com energia, né? Com poder de pensamento. E volto a reafirmar, não tem nada com religiosidade, né? Porque quando a gente fala de força, tal, as pessoas já põem a palavra fé, esperança. Olha, cada um põe o que quer, claro, né? Para mim é uma força, é uma coisa. Pode ser fé? Pode, então, vai, vamos lá. Mas quando nós entramos aqui, a gente, pelo menos eu e o Vitor, desde um princípio, porque o Gabi veio depois, a gente logo falou, eu não queria ir embora daqui. Tem alguma coisa aqui que me prende. Eu queria fazer alguma coisa por isso, né? E eu estou acostumado aos grandes teatros, não só no Brasil, mas, enfim, em toda a Europa, como eu falei aqui, que eu já fui para 320 cidades da Europa, né? E não é assim uma turnezinha, foram 30 e poucos anos, são 30 e poucos anos viajando. Não é uma coisa en passant. Apesar de eu falar que você é mago, digo aqui, o mago Roberto Cordovani, mago não usa varinha, né? Ele faz a magia dele com o trabalho, com as energias dele. As pessoas, os atores acham que tem varinha de condão. Então, é muito bom conhecer profissionais do nível do Roberto Cordovani que justificam a profissão, mostrando que dá para se viver com dignidade, conquistar o seu espaço e ser bem-sucedido profissionalmente. Não é isso? Agora, esse é o grande gancho da história. Então, para você que está estudando teatro, achando que vai dar para diretor não sei aonde, que tem varinha de condão, gente, não existe varinha de condão. Não. Existe trabalho. Existe, é o cotidiano. Existe, é trabalhar com as tuas fraquezas, com o teu medo, mas também com as tuas alegrias, com a tua força, com o teu dinamismo. Nada é suave. Também não precisa ser sofrido, mas suave não é. Então, o que eu vejo hoje, principalmente dessa gente que tem, sei lá, a partir de 22, 23 anos, todo mundo quer ter o sucesso fácil. Acha que porque tem 7 mil, 10 mil, 300 mil seguidores, não é? Tá tudo bem. Não está tudo bem. São pessoas que estão te seguindo, mas então monte alguma coisa. Faça essas 300 mil pessoas te assistirem, não é? Eu creio que hoje em dia as pessoas querem tudo muito rápido. Eu venho de uma escola em que, por exemplo, eu para trabalhar ia a pé, porque eu não tinha dinheiro, porque minha família não tinha dinheiro. Porque é muito fácil você ser ator, mesmo sendo bom ator, se teu pai é famoso, se tua mãe ganhou o Oscar, isso se abre. Agora, quando não se tem isso, quando você é um cara da Zona Leste, como eu fui, da Moca, entendeu? Que eu saía da Moca e vinha aqui para a Biblioteca Mário de Andrade ler livro de teatro. Porque eu não tinha dinheiro para comprar livro. Então eu ficava na biblioteca lendo. E era uma época que as pessoas podiam tirar fotocópia. Então eu tirava, sei lá, 4 páginas para depois continuar lendo. Então eu fui me formando. Eu entrei na escola do balé do Teatro Municipal sozinho. Eu fiz a inscrição. Eu falsifiquei a assinatura da minha mãe, porque eu era menor de idade, porque meu pai tinha fugido de casa, porque minha mãe queria que eu fosse arrimo de família, queria que eu trabalhasse no banco, que depois eu casasse e tivesse filho e que hoje eu já tivesse aposentado. Entende? Entende isso? A pressão social. Pois é, a pressão social de uma família classe média. E agora você imagina se eu dou ouvido à minha mãe. Porque na época eu nem sabia o que eu queria, o que eu seria, mas sabia que aquilo não iria acontecer. Já sabendo que não quer, já é um grande passo. Não aconteceria, entende? Então eu acho que para vocês que têm a pretensão, né? Porque no Brasil você tem que ter a pretensão, continue.
Tendo ou não tendo possibilidades, continue. A leitura é fundamental. Não se baseie num livro pela capa do livro ou pelo prefácio. O brasileiro não está lendo. Para o brasileiro é tudo superficial. A gente vê nas redes sociais, manda o informe, sei lá, Marvel Intransitivo, Biblioteca Mário de Andrade. Todas as segundas, às 19 horas, as pessoas perguntam, que dia que vai ser? Sabe, gente? Está ali o único informe. Entendeu? Então, assim, só para concluir, é assim. Você, artista, não ligue a princípio para a beleza. Ligue primeiro para o interno. Ok? Pode parecer didático, babaca, mas eu acho que é importante. Sabe? Eu acho que eu fui ator porque eu sempre fui excluído. Eu nunca participei das turmas. Por quê? Porque eu era um homem que me diferenciava. Eu odeio futebol. Não como para mim. Eu jamais jogaria futebol. Entende? Então isso, quando você é adolescente, você já não pertence a esse grupo, porque é um grupo de rapazes tudo igual. Eu não conhecia ninguém que queria... Então você imagina, eu com 13 anos levantando perna, fazendo piruetas. Já fugindo do estereótipo. Balé, entendeu? E minha mãe ficava apavorada, porque coitada, sem cultura, com um super bom coração. Tá? Hoje minha mãe é uma mulher descolada, que me acompanha, consagrada, sabe? Uma mãe consagrada, mora comigo na Europa, bom, tudo isso. Mas ela também aprendeu, e eu acho que o brasileiro, de um modo geral, ainda é muito submisso. Acha que o melhor vem de fora, acha que o outro é melhor. Eu acho que a gente tem que se olhar para nós. Por isso, hoje, no discurso final aqui, eu falei que o meu maior prêmio não foram os 14 prêmios internacionais, mas sim eu poder falar no meu idioma. Sabe? Eu mudar um pouco a visão do público internacional que brasileiro é corrupção, é prostituição, é travesti, é mulher que não vale nada, mulher que não vale nada, sabe? Porque há muita puta que é brasileira, vai para lá para dar o bote, sabe? Essas mulheres que têm unha assim grande. Não é nenhum preconceito de mulher que tem unha grande, mas tem pessoas que sobrevivem pela unha grande, no sentido assim de manipular. Eu acho isso muito complicado. Eu acho que o brasileiro, nesse sentido, principalmente eu falo para quem quer ser ator, atriz, né? Eu acho que tem coisas muito importantes aqui no Brasil. O Brasil é bom, o Brasil é capaz, o Brasil tem cabeças pensantes. Gente, tudo nasce em nós. E daqui a gente pode fazer alguma comparação ou alguma divisão. Então é isso, só para acabar aqui, a magia, eu acho que ela vem da decepção. Porque quando você se decepciona, você quer uma coisa melhor. Então, para você melhorar isso, você vai buscar bons textos, boas companhias de teatro, boas intenções, sabe, para tentar mudar um pouco esse panorama visto da ponte, que todo mundo é fake, que todo mundo está perdido, que todo mundo está caçando, é isso que está acontecendo, as pessoas passam a maior parte dos seus dias caçando. E caçando gente, sabe, caçando às vezes gente que não tem nada para oferecer, nada. Então, eu estou fora disso, Então era assim, toda vez que eu me sentia excluído, eu ia trabalhar num projeto, entendeu? Toda vez que eu me sentia ridicularizado, porque muita gente já me ridicularizou, né? Tipo, cara, você não vai conseguir, imagina que isso, que é isso, assim. Claro, isso a gente ouvia aqui no Brasil, né? No bairro, naquela coisa, toma jeito, vai cuidar vai fazer coisa que vai te dar dinheiro. E a coisa vai acontecendo, né? Aí tem a coisa acho que é o segredo da magia, tá aí, é a questão da predestinação, a mão divina, qualquer coisa nesse sentido, né? Que tenha te tornado, como se diz, a própria revolta, a própria frustração.
no fim das contas, tudo é energia, né? E você é o grande mago por saber lidar com essas energias no palco, com o público. E agora, falando com a garotada que nos assiste, aí a turma que quer ser artista, eu acho que o caminho é esse, né? Não tem varinha de condão, tem trabalho, tem estudo, tem dedicação. Eu tenho, assim, muita força de pensamento. Eu tenho medo de não querer. Eu tenho medo de não gostar de uma pessoa. Aí, eu sei, eu me policio, eu me cuido, eu tento não ver, eu tento não falar. Não é de rogar praga, mas eu sei da minha força e sei também da minha boa força, né? E, então eu me recluo, assim, eu me retiro. Por exemplo, eu moro num balneário romano do século IX na Galícia, que é onde nasceu a Inquisição Espanhola, onde tem Santiago de Compostela, parará, parará, parará. Eu moro em Sintra, num lugar em que morou Lord Byron. E não é por status, não é. Eu fui buscando lugar que eu pudesse me livrar da mediocridade, entende? Porque eu prefiro não falar, não sair, não ver, do que me contaminar. Eu não consigo. Não, contaminar assim como pessoa, sim, entendeu? Às vezes um assunto que rola já me dá assim, uma coisa que eu não sei o que é, mas eu sei que está me fazendo mal. Então, aqui, neste teatro, eu não senti isso. Aqui, eu senti que as pessoas, embora cada um tenha a sua vida e tal, elas estão focadas. Porque assim, teatro, muitas vezes, é para fofocar, é para falar, é para não sei o que. Sabe, tem muito disso, né? Em vários teatros e tal. E aqui, como outros também, né? Mas aqui eu senti uma coisa falando de amar verbo intransitivo e tal. Então, resumindo, porque eu já estou falando muito, é assim, poder de mente, foco, uma certa sensibilidade para peneirar pessoas, né? Isso não é ser elitizado, eu acho que isso é ser machucado, entendeu? Sabe cachorro que apanha muito? Quando ele vê muita gente assim, ele já vai, opa, eu me sinto assim, entende? O sucesso não me impressiona. Olha, eu quando a Rede Globo me convidou, o meu Instagram, as pessoas, sabe, passou de X para não sei quanto, sabe? 3, 4 mil pessoas por dia pedindo amizade, coisas assim, né? Sem precisar fazer dancinha no TikTok. Não, nem sei. Não é? São né? os aplicativos da moda. Não, nem. Então, eu acho que nada pode te tirar do eixo, a não ser o cotidiano, o dia a dia. Eu acho que sim. Para o verdadeiro artista, a arte é quase como um sacerdócio, sabe? Eu tenho uma amiga, irmã Charlotte, que é freira, no Alto da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Ela está enclausurada, enfim, é freira há, sei lá, 70, 60 anos. E ela fala que muita gente que está dentro não tem fé. Não tem fé das irmãs, mas tem foco. Estuda, lê, trabalha. E isso vai criando uma dinâmica. Mas poucas são aquelas que entram assim, sabe? Que abre a porta e já vê Cristo. Poucas são assim. Mas é mais ou menos o que acontece no teatro. Como que a gente sabe que um dia a gente é bom? A gente nunca sabe. A gente está sempre numa busca de melhora. E o público vai dando feedback. Se achar que tá bom, já era, que aí você tá péssimo. Aí tá péssimo, aí você fica numa zona de conforto. Tá bom? Roberto Cordovani, um querido, um talento, um verdadeiro mago. Meu amigo, foi um imenso prazer estar com você aqui. Muito obrigado. Muita luz, mais do que essa que tem aqui nos palcos da vida. Tá, e que você consiga continuar tocando as pessoas do jeito que você faz. Amém. Tá bom? É isso que eu quero. Porque se eu não fosse isso, eu ia fazer meeting no meio da rua, sabe? Ia jogar, sei lá, pedra em soldado, sei lá. Roberto Cordovani, é isso. Ficamos por aqui. Até daqui a pouco. Beijos. Tchau.